Olá, meu nome é Esther, nós estamos aqui quarentenados numa série de vídeos, o que fazer nas crises. Este é o 6º vídeo, penúltimo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre aprender a descansar. E a gente vai aprender hoje um pouquinho meditando no texto que está em Reis, 1 Reis 19, do 4 ao 8. Tá escrito assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou outra vez, tocando nele, e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Um resuminho básico da história: Elias viveu na época do rei Acabe, e Acabe foi um dos piores reis de Israel, porque além de pecar, fez com que o povo pecasse, ergueu altares a outros deuses, destruiu os altares que tinham ali ao Deus de Israel. E por consequência disso, o povo vivia ali dias de juízo. Ficaram 3 anos sem ter chuva, o povo passava fome, não tinha alimento no campo. E após esse período, Elias foi ali se encontrar por ordem de Deus com Acabe e disse que só podia ter um Senhor, um Deus a quem o povo servisse. E ali teve um desafio de Elias e os 450 profetas de Baal, que era o Deus, né, que o povo estava adorando. Durante um dia inteiro, o Deus deles não respondeu. Depois Elias orou, desceu fogo do céu, todos disseram: só o Senhor é Deus. Após esse acontecimento, Elias matou todos os profetas de Baal à espada, 450 profetas. E aí a esposa de Acabe, a Jezabel, que era a rainha, ela mandou um recado para Elias, que até no outro dia, naquela hora, ele estaria morto, porque ela ia mandar alguém matar ele, nem que se fosse ela mesma, mas ele estaria morto ali dentro de 24 horas. E Elias, já cansado, acabado ali de passar por isso tudo, 3 anos fugindo, ele encontra aqui nessa situação, onde ele diz: oh meu Deus, tira minha vida, que eu não aguento mais, eu tô cansado, eu tô estressado, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não mereço viver. Fazendo ali o chilique dele com Deus, tentando fazer uma chantagem emocional, só que não rolou. Porque Deus foi e mandou um anjo, falou pra ele: Elias, come, bebe, descansa, porque a sua jornada ainda vai ser longa. E aí Elias foi, comeu, bebeu, dormiu, acordou, o anjo de novo: Elias, come, bebe, descansa, porque você ainda tem muita coisa pela frente. E às vezes a gente faz igual Elias, né? No meio da situação extrema, a gente, por não enxergar a solução, a gente se desespera e começa a falar asneira, né? A gente começa a falar assim: eu queria morrer, eu não dou conta, por que eu tô vivendo nessa situação? Por que eu tô vivendo nessa época? Por que a minha empresa existe logo agora? Por que isso foi acontecer agora, que tava tudo dando certo? Agora que a minha vida tava entrando no eixo. Só que quando Elias descansou ali, ele ainda caminhou mais 40 dias. Nesses 40 dias, depois ele teve experiências muito mais intensas após esse período ali. E eu queria te dizer, não subestime o poder do descanso, o poder de se cuidar, de estar pronto para enfrentar uma jornada. Às vezes a gente quer enfrentar as jornadas sem o devido preparo, né? Elias aqui, quando ele enfrentou os profetas de Baal, ele estava 3 anos sendo sustentado por Deus ali numa caverna. Então ele foi, enfrentou 450 homens e tudo bem, deu tudo certo. E aqui depois uma mulher mandou só um recado para ele, ele se abateu e quis
morrer por causa disso, porque ele estava emocionalmente fragilizado. E às vezes a gente tá assim, a gente numa situação de crise, a gente se fragiliza, mas Deus diz a mesma palavra para você: descansa, se alimenta, porque a sua jornada ela não para aqui. É interessante que o anjo diz 2 vezes, né? Levanta, descansa, come e bebe, porque a jornada vai ser longa. E isso tem um sentido tanto espiritual quanto físico, secular. Às vezes a gente começa a desfalecer na nossa vida espiritual porque a gente não está se alimentando da palavra de Deus, a gente não está se alimentando do que Ele tem colocado à nossa disposição. A gente não descansa nele, a gente quer às vezes fazer tanta coisa para Deus que a gente não consegue simplesmente descansar e esperar que Ele faça o que Ele quer. A gente quer às vezes até dizer para Deus o que Ele tem que fazer. E o anjo foi e falou de novo, ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, quando ele acordou o anjo falou de novo. Ou seja, não é também só a parte espiritual que a gente precisa cuidar, a nossa parte física também. Come e dorme. Sério, gente, literalmente come e dorme. O nosso sistema imunológico, ele só funciona quando a gente se alimenta corretamente e quando a gente dorme. Alguns hormônios só são sintetizados durante o sono. Uma pessoa que não tenha uma alimentação boa e não tenha o sono regularizado, dificilmente ela vai ter a saúde boa, porque para o nosso sistema imunológico funcionar, a gente precisa ter todas as etapas do nosso dia, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer várias coisas ao longo do dia. Então, não despreze. Eu digo assim mais para as mulheres, mas tem homens também aqui que cuidam das suas casas. Não despreze o poder restaurador que tem em você fazer uma comida para sua família, em você ter uma cama quentinha, uma cama limpinha, cheirosa. Gente, o poder restaurador, renovador de uma cama confortável, de uma comidinha gostosa. Gente, isso é tão de Deus. Sabe, Deus está presente nas pequenas coisas. Então veja Deus nessas pequenas coisas. Faça com amor a comida para sua família. Arrume a cama que você dorme, que você descansa. Isso daí é força para você continuar seguindo. Sabe, muitas pessoas estão tendo que sair de suas casas ainda para trabalhar, mas elas sabem que tem um lugar que elas podem voltar, que elas vão ter alimento, que elas vão ter aonde descansar. Se você tem isso, agradeça a Deus, sabe? E valorize isso, que não seja um fardo você alimentar a sua família, que não seja um fardo você cuidar da sua casa, deixar um ambiente de descanso, sabe, para sua família. E é interessante que quando Elias vai caminhando, ele se depara com um anjo e ele se vitimiza. Ele fala, o anjo fala, o que você tá fazendo, Elias? Eles falam, só eu restei, só eu vim de matar os profetas. E aí o anjo fala assim, ô Elias, deixa eu te falar uma coisinha. Ainda tem 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal em Israel. Ou seja, não é pessoal. Talvez você ache que essa crise que você tá passando, ela tá acontecendo só com você. Mas não, mais do que nunca, né? Tá acontecendo com todo mundo, literalmente. Mas não é só a sua empresa que corre risco, não é só a sua família que pode ser afetada. Não é só você que tá passando por um momento difícil. Só que da mesma forma que Deus está cuidando dos outros, Ele também está cuidando de você. E a vitimização, ela só vai atrapalhar esse processo. Descansa, come, não se faça de vítima. Ainda tiveram 7.000 pessoas que estão na mesma situação. Ainda tem 7 bilhões de pessoas no mundo passando por essa mesma situação. E eu te digo, esse vídeo já tá muito longo. Eu queria ler com vocês, só para finalizar aqui, um pedacinho do Salmo 42. Se você puder, leia esse salmo depois. Eu vou ler o versículo 5. Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Que nesse momento que às vezes a sua alma está se abatendo mediante essas situações todas, que você aprenda a descansar e esperar em Deus. Tem uma música que o Ministério Zoe gravou, chama Aquieta Minha Alma,
Se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição. Se você conhece, ouça novamente, que ela descreve muito bem parte desse salmo e às vezes as situações que a gente passa, que a gente não se abata, que a nossa alma consiga se aquietar, descansando em Deus e se alimentando mesmo nos períodos difíceis. Gente, é muito importante a gente se cuidar, tanto espiritualmente quanto emocionalmente nesse momento, para que a gente consiga viver os propósitos de Deus, não simplesmente estar aflito, estar desesperado. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. E se de alguma forma ela te edificou, de alguma forma ela te fez refletir, curte o vídeo, não esquece de inscrever aqui no canal, manda para um amigo e até amanhã no nosso último vídeo. Tchau, tchau!